Olá, hoje eu quero deixar aqui uma breve mensagem abordando o tema das cerimônias de casamento. Pode interessar aos noivos, pode interessar a alguns assessores que estejam iniciando a sua carreira. Eu venho de longa data participando de cerimônias de casamento. Inicialmente foi como músico, como cantor, violonista. Assim eu entrei em cerimônias de casamento de todas as religiões e às vezes, na ausência de uma religião também, uma celebração laica. Dentro do quadro religioso, participei de religiões evangélicas, da Batista, Presbiteriana, Testemunha de Jeová, Mormons, e também, principalmente, nas cerimônias católicas, uma vez que eu sou católico de família, de origem, cerimônias celebradas por padres, dezenas e dezenas de padres, cada um com o seu discurso, mas com uma abordagem baseada na cerimônia definida pela CNBB. Os bispos do Brasil dão um padrão que é seguido no Brasil todo. Mesmo quando um diácono, que são membros da Igreja Católica com uma graduação eclesiástica definida pelo arcebispo de cada arcebispado, e os diáconos têm uma celebração que segue o mesmo padrão. Às vezes, com uma pequena diferença no discurso, uma vez que os diáconos, na maioria dos casos, são homens casados, têm as suas famílias, seus filhos, e uma experiência de vida um pouquinho diferente dos padres que exercem o celibato. Participei de cerimônias budistas, shintoístas, onde um monge celebra, Enfim, são celebrações que foram dando a mim uma visão bem eclética sobre as cerimônias de casamento, sobre como abordar o tema do amor com diferentes culturas e religiões. E eu fui aprendendo, como eu sou professor de origem acadêmica, formado em português e inglês. O professor é muito curioso, ele gosta de primeiro ouvir, aprender, para depois passar os seus conhecimentos a outras pessoas. E assim que eu fui aprendendo, enquanto era músico, como se faz uma celebração de casamento que seja educativa, que seja didática, interessante, alegre, que tenha alegria, porque o casamento é alegria, e que ela seja assim um fator de dispersão, no sentido de dispersar conhecimentos sobre a vida a dois, que não é tão fácil. Quem passa décadas casado sabe que precisa aprender a ser casado. No início de um relacionamento, tudo é muito bonito e muito fácil. Os namorados se preparam para um encontro de namoro, Toma o seu banho, coloca a sua melhor roupa, um bom perfume, enfim, há uma preparação para aquele momento especial. Quando noivos já vão se aproximando com mais frequência e mais naturalidade, sem muitos artifícios de conquista, E quando casados, então, é que a ficha cai, No dia a dia, 24 horas, ou que não sejam 24, mas 8, 10, 12, 16, 18 horas juntos sobre o mesmo teto, as coisas vão se desnudando, Então não há artifícios, não há fantasias, mas há uma realidade. Então é por isso que um casamento exige um período razoável de namoro, de noivado, para que as duas partes se conheçam bem, Conheçam o lado bom e o lado talvez menos bom de cada um, porque todos nós carregamos conosco falhas, Posto que somos humanos, então somos imperfeitos e erramos.
Mas enfim, hoje o que eu quero tratar é sobre a cerimônia em si. É um ato preparado com tanto carinho, tantos detalhes, sobretudo pelas noivas, né? As mulheres, elas são mais detalhistas. E quando eu sou contactado por noivos para celebrar um casamento, aqui hoje em dia a preponderância da minha atividade em casamentos é como celebrante, não é? Eu passei uns 30 anos como cantor e os últimos 20 eu fui deixando de lado a parte musical e fui me dedicando mais à celebração, como celebrante, não é? Nesses 50 anos que eu estou em atividade de casamentos, participando de alguma forma em aproximadamente 3.000 cerimônias de casamentos. Eu fui aprendendo realmente como as noivas gostam de preparar aquele momento tão especial, tão bonito, tão carregado de emoção, não é? Então, diz a Bíblia que Deus, ao perceber que o homem sozinho não ia bem, ele disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma adjutora. Então Deus fez a mulher e a mulher vem cheia de detalhes, de cuidados, ela é zeladora, é cuidadora, ela prepara e prepara com gosto, não é? Não é por obrigação. E feliz para os noivos, né? Que assim não sobra muita coisa para ser cuidada no dia do casamento, naquela tarefa de elaborar, né, uma cerimônia. Aí chega o grande dia, né? O ambiente preparado, na maioria das vezes em que um celebrante como eu é convidado a fazer, é uma chácara ou um salão com um buffet, enfim, um espaço fora do templo, não é? Porque o templo ele não era usado primariamente na antiguidade do cristianismo para celebrações de casamento. Não havia celebrações de casamento nem antes de Jesus, nem no tempo de Jesus. Foi lá pelo século IV, após um concílio, não é, que a Igreja Católica decidiu levar as celebrações de casamento para dentro do templo. Até então, não havia. A única referência mais clara, mais objetiva e mais conhecida sobre um casamento que está na Bíblia são as bodas de Caná, não é? Em que Maria, a mãe de Jesus, foi convidada para participar, porque era amiga dos noivos, né? E Jesus, como seu filho, acompanhou-a e estava lá, e todos conhecem o que aconteceu, né? Acabou o vinho, e numa festa acabar a bebida é complicado. É porque naquela época as cerimônias de casamento duravam dias, né? Os relatos dizem que era cerca de uma semana, haja vinho. E acabou, e Maria acabou sabendo da situação, ficou constrangida, condoída, na verdade. Ela se sensibilizou pela família, pelos noivos, e foi comentar com seu filho. Ela disse: filho, não há mais vinho. Ao que Jesus respondeu, segundo a Bíblia: mulher, que tenho eu a ver com isso? Não é chegada ainda a minha hora. Mas, ainda assim, ela, como se não ouvisse as ponderações do seu filho, disse ao mestre, né? O mestre: olha, façam tudo o que ele vos disser. E aí todos sabem que Jesus assumiu também a sensibilidade, né, com o constrangimento daquele momento, e transformou 6 talhas de água no melhor de todos os vinhos, né? Então, e a partir daí o vinho acabou ficando como um simbolismo da alegria, da fartura, da plenitude, né? Então, numa cerimônia de casamento, meus queridos, o que acontece? Primeiramente, quando a assessora ou o assessor chega e diz ao celebrante: olha, está tudo pronto, a noiva está aí, vamos começar. Então é dado o start, não é? Começa-se a cerimônia. Primeiramente,
entram os pais, né? Os pais dos noivos. Por que isso? Ora, por uma questão cronológica, né? Os pais são os primeiros. Eles é que dão origem aos filhos. Então, as duas famílias anfitriãs fazem a abertura da cerimônia. Primeiramente, os pais da noiva, dá-se uma primazia, né? A tudo que é da noiva, né? A mulher em primeiro lugar. Isso é um gesto de cavalheirismo, um gesto de reconhecimento da importância da mulher no mundo. Quando eles chegam lá na frente, na mesinha da celebração, eles se postam ao lado esquerdo, né? Tudo que é da noiva fica ao lado esquerdo da celebração, e a seguir entram os pais do noivo, não é? Indo para o lado direito. Em algumas celebrações, os noivos gostam de entrar com os dois pais, com o pai e com a mãe. Isso é muito bonito, porque significa uma entrega da família, né? Afinal, tanto o noivo como a noiva são criados pelos dois pais, cada um com uma atribuição, uma função, mas os dois participam ativamente da criação desse filho, dessa filha. Mas, enfim, a maioria prefere entrar somente ou com o pai ou com a mãe. No caso, o noivo com a mãe e a noiva com o pai, não é? E também tem suas razões de ordem prática, né? Muitas vezes o corredor é meio estreito, ou o espaço não há uma largura suficiente para entrar 3 pessoas, né? E sobretudo a noiva, que às vezes com um vestido, né, exige um espaço maior, e aí aquelas floreiras do lado colocam em dificuldade, tem que entrar meio constrangido pelo espaço. Mas enfim, isso é um detalhe que a família decide. Aí depois que entram os pais, vão entrar os padrinhos. Por que nessa sequência? Porque padrinhos, etimologicamente, ou seja, na origem da língua, a nossa língua vem do latim, não é? Pai é padre ou padrinho. Padre é pai, pai espiritual ou pai material, pai biológico. Padrinho, então, é um diminutivo da palavra pai, no sentido de que, na sequência lógica da cronologia da vida, os nossos pais se vão primeiro, eles partem primeiro. E os padrinhos, sendo mais ou menos na faixa etária dos noivos, ou um pouco mais velhos, mas não tanto quanto os pais, sobreviverão ainda algum tempo e poderão ser conselheiros, amigos próximos dos noivos, para ter uma palavra, para dar um apoio emocional ou uma experiência de vida a mais, que a maioria dos padrinhos são casados. Então é por essa razão que entram os pais e logo a seguida os paizinhos, os padrinhos, os segundos pais, não é? E por que são em número de 4, de 6, de 8 ou de 10 de cada lado, não é? Porque alguns não moram na mesma cidade, ou depois se mudam, ou a vida leva para outras direções, e aí, então tem que sobrar alguém por perto para ser amigo, para ser conselheiro, não é? Confidente. Então essa é a razão de haver vários casais de padrinhos. Aí, enquanto estão entrando os padrinhos, a mãe do noivo e o pai da noiva saem pelas laterais e vão lá para fora, né? Para entrar depois com seus filhos. Né? A mãe do noivo com ele e o pai da noiva com ela. Né? A passarela, nesse momento, ela tem um significado muito interessante. Né? A passarela ali, ela significa a vida, a caminhada da vida. Né? Então, mais à frente, daqui a pouco, vocês vão entender o porquê há espaços divididos numa passarela, não é? Mas, enfim, aí o noivo entra com a sua mãe à esquerda. Toda mulher, no casamento e na vida também, geralmente ela anda à esquerda do homem, porque é ao lado da proteção. Já que a maioria dos homens são destros, eles precisam da mão direita, que é a mão do serviço. Abrir uma porta, carregar um pacote, enfim, a mão direita do homem livre e a mulher no seu lado esquerdo, protegida, né? O lado do coração, o lado do sentimento. Né? Enfim, aí o noivo entra e fica com a sua mãe lá no final da passarela, na mesinha de celebração, do lado direito. Ele deixa sua mãe junto com seu pai e fica sozinho olhando
para a entrada, o começo da pista à espera de sua amada. Aí eis que a noiva surge, né, no seu carro, na sua carruagem, né, o seu pai à espera, ele que é o seu provedor, o seu protetor, o seu guardião, e entra com a noiva. Só que nesse momento a noiva entra ao lado direito do pai, porque até na Bíblia é dito que o lado direito é o lado de honra. E se vocês observarem numa cerimônia nobre, célebre, importante, a autoridade, a mesa é montada assim: à direita a autoridade mais importante, à esquerda a menos importante, depois à direita a outra, à esquerda a outra, e assim você vai montando em graduação de importância as autoridades presentes. Enfim, o lado direito, sempre o lado de honra. E a noiva entra à direita do seu pai. Vão entrando e ao chegar na metade da passarela, param. Por que param na metade? Porque a noiva não vai até onde o noivo está. Ora, porque a passarela, como eu disse, ela representa a vida. E a vida da moça, sozinha, solteira, vai até a metade, né? Até um tempo, acompanhada da sua família, do seu pai. Mas ali ela para porque a partir dali ela vai edificar a sua própria casa, né? O seu lar. E o noivo vai sair de onde está e vai até o meio da passarela ao encontro da sua noiva, significando que ele quer ir ao encontro dessa moça e retirá-la da segurança do seu lar, né, dos seus pais, porque está escrito na Bíblia. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, que estão já lá na frente, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí o noivo dá um cumprimento para o seu sogrão, pode ser um aperto de mão, um abraço, mesmo que ele não diga nenhuma palavra, esse gesto significa: muito obrigado pela sua confiança na minha pessoa. Daqui para frente eu vou cuidar da sua princesa. E aí então o noivo deixa um espaço para que seu pai se despeça da sua filha com um beijinho na testa ou no rosto e siga em frente, avance para a direção da sua esposa. Aí nesse momento o noivo chega até a noiva, também dá-lhe um beijo na testa e oferece o seu braço esquerdo para ela, que então vai trocar o buquezinho de mão e se postará à esquerda do seu noivo, né? E juntos caminham em direção ao celebrante. Então esse é o significado de parar no meio da passarela, para que o noivo assuma a postura de responsabilidade que lhe é cabida a partir daquele momento. Não ficaria elegante o noivo aguardar a noiva lá no espaço da celebração? Pareceria que ele estaria dizendo: eu estou aqui, se você quiser casar comigo, vem até aqui. Entenderam? É por isso, então. Num casamento, tudo tem o seu significado. São simbolismos fortes, simbolismos que trazem uma visão de significado para a sociedade. Assim também é o caso do anel. Isso aqui é um anel, não é uma aliança. Alianças são palavras, né? Deus fez aliança com os homens, com palavras, com acordos. Se você vai dar um Google, você vai ver que a aliança é um pacto, é um acordo, um entendimento, um combinado. Aí, esse anel, que é usado por um período na mão direita, significando que aquela pessoa tem um compromisso temporário enquanto está analisando, estudando uma situação, uma pessoa, para ver se é aquilo mesmo, se o seu coração confirma. E depois, na celebração, passam para a mão esquerda, que é um compromisso definitivo. É um aviso visual, né, para a sociedade. Olha na mão esquerda, percebe que aquela pessoa tem um compromisso com alguém. É casado, é casada, pertence a alguém, não é? Então, é um aviso, é uma placa de sinalização, né, visual. Não serve para outra coisa, porque o compromisso, a verdadeira aliança, foi feita no coração, na mente
E Deus lê o coração das pessoas. Deus não olha na mão de ninguém. Então, um anel de aliança pode ser transformado, quebrado, arranhado, derretido, mas a verdadeira aliança que foi feita com os votos dos noivos, essa não se desfaz. Por isso é que se chama votos, que vem logo após o compromisso. Na celebração, na cerimônia, o celebrante faz primeiro o compromisso. Pergunta, se é de livre e espontânea vontade que se unem. E dito sim, então ele faz os votos, receber com todas as circunstâncias, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, por todos os dias da vida. Os noivos acrescentam as palavras que quiserem, tiradas do seu coração, da sua experiência, como se conheceram, o namoro como foi, o noivado, aquele dia ali presente, no local da celebração, e a expectativa para o futuro, o que um pretende fazer para o outro, para que sejam eternos namorados e felizes para sempre. Ok? Um forte abraço a todos. Deus os conserve na alegria e na saúde.